Bom dia, pessoal. Que Deus esteja no controle da vida de cada um de vocês. Que esse domingo seja abençoado na graça de Deus. Amém? Eu estava olhando aqui, desde quando eu comecei, né, a fazer a leitura bíblica com vocês. Aos poucos tá andando, gente. A gente aos poucos está conhecendo aí um pouquinho de cada trecho, né? Desse livro da vida, porque não é um livro qualquer, né? É um livro da vida, é uma é um livro de conhecimento, né? Para a gente conhecer mais a Deus, para a gente ter mais intimidade, saber mais da história daquele povo, né? Lá de Israel, aquele povo que veio lá do Egito, que passou por todas aquelas lutas, para que nós possamos chegar, né, até onde nós estamos hoje, né, irmãos? Então, hoje eu vou dar continuidade no livro aqui, no capítulo 21, né, do livro de Números, e que através dessa palavra Deus possa falar com cada um de vocês, tá? Aos poucos a gente vai entendendo o que Deus quer de nós, o que Deus a gente pode se dizer que Deus exige de nós, né? Porque Deus, ele tem todo o poder e autoridade de exigir algo de nós. Não o homem, mas Deus sim. Então nós temos que fazer por onde agradá-lo, né? A gente tem que estar sempre na presença dele. Então vamos dar continuidade. Vocês me acompanham. No final eu quero deixar o Salmo 91 para vocês refletir. E vamos orar, né, irmãos? Porque nossa vida precisa de oração, precisa de intercessão. Porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas só querem saber de rede social para brincar, para passar o tempo. Mas se esquece que às vezes eles podem usar esse tempo para falar de Deus, usar esse tempo para levar o conhecimento da palavra àqueles que necessitam ouvir. Porque hoje existem muitas pessoas que caem em depressão e não entendem por que estão passando por essa dificuldade, mas se eles começarem a ouvir, né, a receber a mensagem de Deus, eles vão perceber que tudo isso se torna em vão nas mãos de Deus, porque Deus, ele é o maior em nossas vidas. É ele que preenche nossos vazios, é ele que preenche a dor, é ele que preenche o sofrimento. É ele que faz morada no nosso coração e modifica tudo ao nosso redor. Amém? No livro capítulo 21 fala os cananeus. E ouvindo o cananeu, rei de Arade, o qual habitava no sul, que Israel vinha pelo caminho dos espiãs, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor e disse: Se é de fato entregares a este povo na minha mão, eu destruirei totalmente suas cidades. O Senhor tinha instruído Israel a fazer isto, embora isso não tivesse sido registrado. Tais ordens foram dadas pelo Senhor desta maneira, devido à grave iniquidade daquele povo. Iniquidade terrível como o incesto, a bestialidade, que o incesto é pai com filho, né? Ter relacionamentos. A bestialidade é ter sexo com animais, né? Participar de algo assim, sexual com animal. E a sexualidade da homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Que hoje tem muitos, né, gente? Só que não cabe nós a julgar. É Deus que está no controle da vida de cada um. O que significa que eles tinham dado total liberdade aos espíritos demoníacos. Em consequência, a sua execução seria como tirar um câncer, perto do extremo sul do Mar Morto. As serpentes ardentes. E então partiriam do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, porém se abateu no ânimo do povo pelo caminho. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Pois aqui não há pão nem água. E o Senhor então enviou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo e morreu muita gente de Israel. Gente, para vocês verem que o pecado daquele povo, ele foi tão culminante, ele foi tão grande, né? Que Deus
tinha que castigar, ele acabava enviando pragas, enviando maldições para que aquele povo morra, porque Deus, ele não aceita murmuração, Deus não aceita blasfêmia, e era a única coisa que aquele povo fazia. E o Senhor enviou esse povo serpentes ardentes para mordê-los, para que eles morressem. Então o povo veio a Moisés e disseram: havemos cometido pecado por ter falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que retire de nós essas serpentes. E Moisés então orou pelo povo. Por mais que eles errassem, eles cometessem os pecados, eles sabiam que eles tinham que achegar ao próprio Moisés para que Moisés intercedesse pelo povo a Deus. Era um povo tão rebelde, era um povo tão desobediente que eles sabiam que a graça deles se encontravam na frente deles, ao redor deles, mas eles não queriam enxergar, porque somente o Senhor, somente Moisés, através do Senhor Jesus Cristo, através de Deus, que poderiam levar a bênção àquele povo. E ainda assim, eles não queriam acreditar que Deus era capaz de fazer todas as coisas na vida deles. E assim é hoje, gente. No mundo que vivemos hoje, é assim. As pessoas não querem confiar em Deus. As pessoas não querem acreditar que Deus é capaz de fazer. Aí, às vezes, as pessoas questionam. Ah, mas se Deus é capaz, se Deus pode, por que que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a morte? Por que Deus permite? Irmãos, aqui na Bíblia vocês estão vendo, nós estamos aqui acompanhando a palavra, estão vendo que o que faz com que Deus não responda às nossas orações é a desobediência. O que faz com que Deus não responda às nossas orações é a nossa incredulidade. É a falta de fé. Porque a partir do momento que nós temos fé, que nós acreditamos nesse Deus vivo, tudo em nossas vidas acontece. É como diz o ditado, a fila anda. Ela não vai ficar parada. Nós não vamos permanecer no deserto, nós não vamos permanecer e morrer no vale. Deus nos faz atravessar, mas para isso acontecer, nós temos que crer, nós temos que acreditar nesse Deus que nós servimos. A serpente de bronze. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente ardente e põe-se sobre um hastes. E será que todos o que foi mordido ou olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre o hastes. E acontecia que quando alguma serpente mordia alguém, quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles viviam. Isso quer dizer, Deus reverteu a situação. A serpente ia lá, mordia. Se aquele povo não quisesse morrer, eles tinham que olhar para a serpente de bronze, para que eles pudessem continuar vivendo. Aproximadamente 400 anos antes do Senhor, tinha mostrado a Abraão como se daria a salvação. Seria por meio da morte de uma vítima inocente, ou seja, o Filho de Deus. Foi a Moisés, entretanto, como registrado aqui, que o Senhor proclamou a forma como os filhos de Deus morreria. Seria pela cruz, simbolizado pela serpente em uma hastes. A serpente, ela simboliza a morte, né? E simboliza também aqui, como diz, a vida, porque as pessoas, elas têm que entender que se nós, as pessoas não, nós em geral, irmãos, né? Que se eu falar pessoas, eu não tô falando de mim, então eu tô falando nós em geral, incluindo a mim também. Nós temos que entender que se nós não tivermos confiança nesse Deus, em quem a gente vai confiar, irmãos? Só podemos confiar em Deus. Nós não podemos confiar nem mesmo na roupa que nós vestimos, irmãos. Que nós podemos estar vestido hoje, de repente ela pode se rasgar e você se tornar nu. É confiar em Deus. Simplesmente em Deus e mais ninguém. A marcha para Moabe. E partiram os filhos de Israel, assentaram o acampamento em Horebe. Ao partir do Horebe, assentaram-se nos montes de Bejaí, no deserto que está de frente a Moabe. E partiram dali e se assentaram junto ao ribeiro de Zerebe. E dali partiram e se assentaram do outro lado. E por isso é dito no livro das batalhas do Senhor: tal livro não sobreviveu na antiguidade. O que fez no Mar Vermelho e nos arroios de Arnon, e a corrente dos arroios que vai parar em Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Pupites diz: o que foi dito é que deviam cavar para buscar água. E a corrente dos arroios que
encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer, que é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhes darei água, em lugar de recebê-lo da rocha, demonstrando aqui, assim que no fim da jornada do deserto estava por cumprir-se, e a transição da provisão milagrosa à provisão natural logo seria feita. Então cantou Israel este cântico: sobe ao poço e ele cantai. Uma grande verdade nos daqui há problemas e ele cantai. E isso fala de cânticos de fé. O livro mais longo da Bíblia, Salmos, é dedicado totalmente à música e à poesia, o que demonstra o alto valor que o Senhor dá a este tipo de adoração. E a ele cantai. Tu, poço, qual cavaram os príncipes que escavaram os nortes do povo e os legisladores com os seus bordões. O Senhor deu a essa direção a Moisés, para Moisés, e a deu ao povo. E do deserto se dirigiam para Mataná. De Mataná a Naliel, e de Naliel para Bamote, irmãos. E de Mamote ao vale, que está nos campos de Moabe, ao cume da Bisca e à vista do deserto. A vitória. Então Israel enviou embaixadores de Sion para amorreus, dizendo: deixai-vos passar na sua terra, não nos desviaremos pelos lavrados pelas vinhas. Não beberemos das águas dos poços pelo caminho, principalmente iremos que passemos o seu território. Mas Sion não deixou passar Israel contra Israel no deserto, e veio a Jaz e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. Fortalecido pelas águas do poço escondido, Israel entrou em uma vida de vitória contínua. Sion caiu ante os peregrinos celestiais. Então os amorreus foram lançados fora, e por fim Og, o rei de Bazã, e o seu povo foram destruídos até que não ficou ninguém vivo. Os amorreus tinham sido dados 400 anos para se pudessem se arrepender, mas em vão. E Deus, por seu amor pela família humana, ordenou a destruição total desse depravado povo. Portanto, dizem os que proferem provérbios: venham a Esbom, edifique e estabeleça a cidade de Zion. Como os seguintes versículos declaram, as jactâncias destes pagãos resultariam em amarguras. Querem era o Deus nacional dos Moabitas, Deus que não era o nosso Deus, né, irmãos? Pôs os seus filhos em fuga e suas filhas em cativeiro. Israel. Com Deus ao lado, Israel não poderia perder. Os amorreus eram aclamados como o povo mais poderoso dessa região, entretanto foram totalmente derrotados por Israel. Então o anjo do Senhor lhes disse: por que feristes já 3 vezes a tua jumenta? Então o Senhor, falando sobre aquela parte, né, do Balaão, respondeu a jumenta. A parte aqui do anjo, perdão, irmãos, sem querer eu pulei essa parte. E assim Balaão se levantou pela manhã e Peraí, irmãos, eu acho que eu pulei aqui sem querer, me perdoe. Aqui. O anjo. E assim Balaão se levantou pela manhã e bradou a jumenta e foi com os príncipes de Moabe. O furor de Deus se acendeu porque ele se ia. Quando os crentes, para aqueles da mesma categoria de Balaão, tudo é uma prova, como agiremos? Como reagiremos? Então, embora Balaão tenha recebido permissão da parte do Senhor para ir, a verdade é que ele iria de todo modo daí da ira do Senhor. E o anjo do Senhor ficou a caminho como adversário dele, após ele montado sobre a jumenta e 2 de seus servos com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor que estava a caminho com a sua espada desembainhada em sua mão e desviou-se da jumenta do caminho e ia pelo campo. Então feriu Balaão a jumenta para fazê-la voltar para o caminho. Mas o anjo do Senhor ficou no caminho entre as vinhas que vinham na parede de um outro lado. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor pegou-se à parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, e ele voltou a feri-la. E o anjo do Senhor passou na frente, estreitando, onde não havia caminho para apartar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje, como naquela época, ao desobedecer a Deus, o homem se degrada a um nível mais baixo do que o animal bruto.
E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e se zangou Balaão, ferindo a jumenta com a vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: O que tenho feito que se me feriste já 3 vezes? A obstinação se recusa a ser instruída pelas circunstâncias, mas uma vontade rendida a Deus é cuidadosa em observá-las. 3 vezes Balaão se recusou a perceber algo no animal em que cavalgava. Tão cego Balaão estava pelo amor do dinheiro que a besta muda, falando com a voz do homem, fracassou em fazê-lo recuar. Não, não, isso não é uma fábula. O Senhor, na realidade, fez com que o animal falasse. Se negarmos tal coisa, então negaremos Deus e a sua palavra. E Balaão respondeu à jumenta: Por que zombaste de mim, Oxalá? Tivesse uma espada em minha mão, pois agora mesmo te mataria. Irmãos, eu tô lendo aqui, é porque eu tô com a blusa, irmãos, mas eu tô arrupiando aqui nessa passagem. Tá doendo a minha pele aqui. E a jumenta disse a Balaão: Não sou eu a sua jumenta. Sobre mim cavalgaste desde que tu tens até este dia. Agora tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. A coisa mais incrível que tudo é que a Balaão estava tão cheio de cobiça que a falar do animal não o imitava. E agora ele respondeu ao animal, deixando-se de lado do fenômeno que estava acontecendo. O pecado pode ser as suas garras tão apertadas sobre uma pessoa que ela perde o juízo para concluir no seu projeto enganoso. Ele já sabia que se dissesse algo enganoso, ele seria morto. Perverso significa o que conduz precipitadamente à destruição. Faraó, Balaão, Azul, Davi e Judas disseram: Pequei, mas somente Davi disse isso sinceramente, porque eles não disseram de coração que pecaram. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai-te com estes homens, mas a palavra que eu te disser, essa falarás. Assim Balaão se foi com os seus príncipes de Balaque. Ainda cego pela avareza, o homem não se dá conta de que acabara de assinar sua sentença de morte. Ouvindo Balaque, Balaão vinha, saiu, recebeu a cidade de Moabe, que estava junto à fronteira de Armon, que estava ao extremo do seu território. Ele falou a palavra do Senhor, como veremos. Entretanto, também falou outras palavras que o Senhor não lhe deu e que resultaram em sua própria morte, como veremos. Balaão respondeu a Balaque: Eis que eu vim a ti, mas poderei agora falar alguma coisa. A palavra de Deus puser na minha boca, essa falarei. E foi Balaão com Balaque. Ele podia ir ao Senhor, o Balaque não podia ir com ambos. E vieram à cidade de Kiriat e Izote. E Balaque fez matar bois e ovelhas. Há até possibilidade de que Balaque tenha oferecido esses sacrifícios a Jeová. Entretanto, mesmo que esse seja o caso, nunca seria aceito pelo Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos Baal, e dali viu ela a última parte do seu povo. Sacrifício. Balaão disse a Balaque: Me edifique aqui 7 altares e me prepare aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Há só um altar que disser a cruz e não 7. O homem sempre tem a tendência de trocar o que Deus ordenou originalmente, porque é mais fácil andar conforme a carne que andar conforme o espírito. Balaque fez como que Balaão oferecesse Balaão um bezerro e um carneiro em altar. Deus nunca sanciona a corrupção da sua palavra. Onde exatamente estava, não é dito. Como fez uma vez, mas não é dito. Disse a Deus, Balaão disse a Deus: 7 altares ordenei, em cada altar ofereci um bezerro e um carneiro. E o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e lhe disse: Volta-te para Balaque e assim lhe falarás. O Senhor ignorou os sacrifícios, exatamente como ele ignora todo sacrifício na atualidade que não seja da cruz. Irmãos, aqui nós vemos claramente que nem todos os sacrifícios que hoje são feitos para Deus, Deus o recebe de bom grado. Porque nem tudo vem de coração, porque Deus sabe, Deus conhece cada ser humano aqui na terra. E pelo fato dele conhecer, ele sabe que nem tudo que nós, em geral, irmãos, tá? Eu não tô falando, não tô dizendo que nós fazemos, ou eu ou você faz, mas
Em geral, muitos oferecem sacrifícios a Deus, mas são sacrifícios tolos. São sacrifícios que não chegam às narinas do Senhor. A primeira profecia. Balaão voltando para ele, eis que estava ele junto ao holocausto, e ele todos os príncipes de Moabe. E ele proferiu a sua parábola e disse: de Aram me trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes de Oriente, dizendo: venha amaldiçoe Jacó e venha a denúncia de Israel. Satanás não se detém neste tipo de ataque, desde que aquele tempo até agora. A doutrina da primeira profecia de Balaão é a em Romanos, aqui que Deus escolheu, contou, separou e abençoou os filhos de Israel. E assim foi, desde aquele tempo até agora. Israel é diferente de qualquer outra nação do mundo, porque os israelitas foram escolhidos por Deus. A verdade é que eles estiveram longe do Senhor durante muito tempo. Entretanto, isto muito em breve mudará na segunda vinda de Cristo. Quem contará o pó de Jacó, ou o número de quarta parte de Israel? Por este ponto de vista, é mais do que provável que Balaão só pudesse ver um dos 4 grandes acampamentos, os quais os exércitos foram divididos, assim é dito, a dar com o judaico. Morra minha alma da morte dos retos, e seja o meu fim como o seu. Os retos dos quais Balaão fala são os que possuem uma justiça divina, sem mancha. Ela só pode ser obtida pela fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz. Ao dizer isso, Balaão queria dizer que Deus seria culpado se ele não morresse assim. Infelizmente, ele não morreu a morte dos justos. Da profecia nessa profecia aqui, Balaão, ele queria, vamos dizer assim, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, né? Mas Balaque achava que ele poderia amaldiçoar o povo de Deus. Jesus respondeu a maldição, a lei quebrada da cruz no Calvário, que também tratou de todas e qualquer outra maldição descrita. E o levou consigo ao campo de Sofim, ao cume de Bisca, e edificou 7 altares, e ofereceram um bezerro e uma carneira em cada altar. Então ele disse: Balaque, ponha-te aqui junto ao teu holocausto, e eu irei me encontrar com Deus ali. E o Senhor saiu ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca. E lhes disse: volta para Balaque, assim tens que falar. A segunda profecia. E veio a ele, e eis que estava junto ao seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. E lhes disse Balaque o que tem dito ao Senhor. Este pagão reconheceu Jeová como Deus, mas somente entre muitos outros deuses. Então ele proferiu a sua parábola e disse: Balaque, levanta-te e ouça, escuta as minhas palavras, filho de Zibó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda dos lombos de Abraão e da madre de Sara. O Senhor tinha suscitado o povo judeu, embora este tenha se desviado, como dissemos, e ele será trazido de toda volta, porque Deus havia dito e ele não mente. Ele diria e porventura não o faria? Ou falaria ou não executaria? Eis que eu recebi mandado de bênçãos, e ele tem abençoado, e não o poderei rogá-la. Satanás, de todo o seu poder, não pode revogar as bênçãos de Deus sobre alguém que segue um caminho de obediência. Olha só, aqui Deus fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. E o que Deus fala se concretiza. O que o homem fala nem sempre concretiza, irmãos. Quando Deus fala que vai fazer, que vai lhe dar uma bênção, cabe a nós confiar, porque essa bênção vai chegar. E não será o Satanás que, com todo o seu poder, vai poder revogar a bênção de Deus. Então nós temos que entender, por mais que nossas bênçãos demorem, nós não temos que colocar na cabeça da gente que é porque Satanás está impedindo, o demônio está impedindo. Não, ele não impede, porque quando Deus fala que vai fazer, vai acontecer. E não será nenhum demônio, nenhuma maldição, nenhum mal que vai revogar a vontade de Deus. A vontade de Deus é única, é suprema. Vocês entendem, irmãos, o que eu estou querendo dizer?
que se Deus falou para você aí do outro lado, que ele vai fazer, que ele vai cumprir, acredite, somente creia e espere, que no momento certo ele vai fazer. É isso que Deus está falando conosco nessa palavra, irmãos. Irmãos, Deus, ele é tão poderoso que ele não tem, a gente não tem que ter medo das palavras de Deus. Porque contra Jacó não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Como agora será dito de Jacó e de Israel, que coisas de Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa, e como leão se erguerá. Não se deitará até que coma presa, e beba sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão, já que não o amaldiçoás, nem tampouco o abençoarás. E Balaão respondeu e disse a Balaque, eu não tenho dito que tudo que o Senhor me disser, isto tenho de fazer? E disse ainda Balaque a Balaão, rogo-te que tenhas que te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem a Deus que dali as maldições, o amaldiçoes. Balaque levou Balaão ao cume do Peor, que olha para o Zimom, para o deserto, irmãos. Significa deserto. Então Balaão disse a Balaque, me edifique aqui 7 altares e me prepare aqui 7 bezerros e 7 carneiros. O terceiro grupo de 7 mais de nada serviram. E Balaque fez como Balaão e lhe disse, ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Irmãos, aqui, na palavra, a gente vê que pelas profecias, né, teve a primeira profecia, teve a segunda profecia, e Balaque ainda assim, peraí, irmãos, aí para amaldiçoar meus amigos, Balaque achava, Balaão, eles achavam que eles poderiam ter mais forças, né, do que Deus. Eu vou parar aqui no capítulo 23, irmãos, porque ainda tem a terceira profecia, a quarta profecia, tem a quinta profecia, tá? E ainda tem o sobre Baal e o julgamento. Então, nós temos que entender que Deus, ele é um Deus supremo, ele é um Deus tão poderoso que nada, quando ele falar que vai fazer, quando ele promete que cumpre, nada vem para atrapalhar a vontade de Deus. Eu acredito que muitas coisas na minha vida ainda vai acontecer. E eu tenho certeza que são coisas boas. Assim tem que ser vocês, irmãos e irmãs aí do outro lado. Vocês têm que entender que nós temos que profetizar em nossas vidas coisas boas. Quando nós profetizamos coisas boas em nossas vidas, Deus vai lá e faz a parte dele. Ele vai lá e compreende que nós estamos entendendo que tudo de bom que vem em nossas vidas vem dele. Nós temos que confiar somente neles, irmãos. Você aí do outro lado, que possa estar passando por uma situação difícil, por uma aflição, por um problema, por uma enfermidade, entrega tudo nas mãos de Deus e acredite que ele não é um homem para mentir. Tudo que ele promete, ele cumpre. Não é o homem, é Deus. É ele que está cumprindo, é ele que vai fazer acontecer na sua vida. Então vamos confiar nesse Deus, vamos acreditar que ele tem muito, muito, muito mais a fazer em nossas vidas, amém? Eu vou deixar aqui para vocês o Salmo 91 e vamos orar, né? Vamos interceder um pouquinho por nossas famílias, por nossos filhos, né? A gente precisa, nós não podemos deixar de lado nossas orações. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será seu escudo e bróquio. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardarem todos os teus caminhos.
Nas tuas mãos eles te levarão para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás os pés o filho do leãozinho e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, poloei no alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, para apresentar, Senhor, meu Deus, primeiramente a minha vida, Pai. Pai, eu venho pedir, Senhor, meu Deus, interceder por minha vida, por minha casa, meus filhos e familiares. Pai, obrigada, Senhor, meu Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias e a todo momento, Pai. Obrigada pelo alimento, pelo pão de cada dia, pela vestimenta, pelo calçado. Obrigada principalmente, Pai, pela vida que eu tenho, pela vida dos meus filhos e familiares, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu venho apresentar cada vida que aqui se encontra, Pai. Essas que vão entrar no canal, essas que vão ouvir a palavra e ouvir e vai ouvir, Pai, o Salmo 91 junto comigo. Pai, que seus filhos venham ter sabedoria, venham ter entendimento, para entender, Pai, que o Senhor não é um homem, mas sim um Deus que cumpre promessas, um Deus que faz acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai livrando seus filhos de toda maldade humana, vai livrando seus filhos de toda potestade, todo principado, vai tirando da vida dos teus filhos, Pai, jogando por terra todos os dardos inflamados, todas as setas malignas lançadas contra a vida dos teus filhos, Pai. Vai guardando a casa deles, vai guardando o trabalho deles, vai guardando, Senhor meu Deus, tudo que eles venham tocar, Pai, com as suas mãos, onde eles venham pisar com as plantas dos pés, que tudo seja abençoado, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, entra naquela casa onde se encontra o enfermo, Pai. Seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja qualquer tipo de enfermidade, Pai, aquela enfermidade silenciosa, aquela doença, Senhor meu Deus, silenciosa, que possa estar se formando no corpo dos teus filhos, Pai. Que eles não venham nem mesmo a saber, Pai, porque o Senhor já tocou as suas mãos ali naquele local, Pai, e já tirou a dor, já tirou a doença e já tirou a enfermidade, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa enviar seus anjos, Pai, para repreender toda maldição hereditária, toda macumba, toda feitiçaria, todo o trabalho feito, todo o trabalho mal, toda maldição lançada, Pai, na vida dos teus filhos. Pai, vai abrindo portas de emprego para os desempregados, Pai. Vai levando providência, Senhor, meu Deus, na mesa dos teus filhos, Pai. Não deixe faltar o pão de cada dia. Aquele maná, Pai, que o Senhor lançava sobre Israel, Pai. Sobre aquele seu povo, Pai. Que seja lançado sobre nossas vidas, Pai. Aquela água que saiu da rocha, Senhor, meu Deus, que venha jorrar sobre nossas vidas. Essa água viva, Pai. Aquela água, Senhor, meu Deus, que transformou vidas naquela época, Pai. Que venha transformar vidas hoje, Senhor, meu Deus. Toca na vida desses jovens, Pai, que estão distantes de Ti, meu Deus. Lança, Senhor, meu Deus, os seus anjos sobre eles, Pai. Para que possa abraçá-los, Senhor, meu Deus, para que eles possam se voltar ao primeiro amor e se voltar para os seus caminhos, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, nossos governantes, nossos líderes, nosso presidente, Pai. Vai tocando no coração daquele homem, Senhor, meu Deus, porque se o Senhor colocou ele ali naquele lugar, Pai, é porque o Senhor vai transformar o coração daquele homem, Pai. Que ele possa, Senhor, meu Deus, se voltar para Ti, se libertar dos seus maus caminhos, Pai, e fazer uma boa liderança, Pai, no nosso Brasil, na nossa nação. Pai, vai de encontro, Pai, aquelas nações que se encontram em guerras, Pai. Vai de encontro, Pai, aquelas pessoas que estão destruindo, Pai, o planeta Terra, que estão destruindo o nosso mundo, Senhor. Pai, o Senhor é o líder, é o Senhor que manda, é o Senhor que ordena. Vai tirando, Senhor, meu Deus, toda potestade que venham ser lançadas sobre a nossa terra, Pai. Joga por terra, Senhor, meu Deus, toda potestade, todo principado, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, eu creio na sua palavra.
A minha fé é maior do que meu medo, meu Deus. Que nós possamos olhar para Ti, Pai, e dizer para Ti que nós não temos problema, porque o Senhor é maior do que todos os problemas que aparecer nos nossos caminhos, Pai. Que nós possamos dizer ao problema, não nosso, mas ao problema, o tamanho do nosso Deus. E não para Deus o tamanho dos nossos problemas. Irmãos, irmãs, que nós possamos acreditar que Deus pode fazer maravilhas em nossas vidas. Pai querido, eu te peço nesse momento, Senhor meu Deus, vai de encontro aos hospitais, vai de encontro aos asilos, os orfanatos, os presídios. Vai trabalhando, Senhor meu Deus, nessas pessoas. Vai trabalhando nos jovens, vai trabalhando naquelas pessoas que se encontram naqueles presídios, Pai. Que eles possam arrancar de dentro deles toda maldade, confessar a Ti os seus pecados, Pai. E não pecar mais, Pai. Porque nós temos que aprender a pedir perdão. Nós temos que aprender, Senhor meu Deus, a confessar os nossos pecados somente a Ti, não ao homem, Pai. Confessar a Ti, Pai. E não pecar mais, não voltar ao mesmo caminho. Porque se o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, é porque não é para voltar ali aonde nós erramos, aonde nós pecamos, Pai. Se nós estamos aqui na sua presença, é porque é para fazermos diferente. É para construir uma nova história. História essa, Pai, que seja agradável aos seus olhos, Senhor. Pai, entra nas casas, Pai. Vai levando providência para os seus filhos, Pai. Vai entrando com providência naqueles casais, Pai, que se encontram à beira do divórcio, Pai. Vai entregando a Ele, enchendo eles, Pai, de amor, de esperança, Senhor. Oh, meu Deus, eis-me aqui, Pai, para deixar um pouco da sua palavra a cada dia e ensinar os seus filhos, Pai, o caminho a seguir. Nós sabemos, Pai, que a porta para chegar até a Ti é estreita, mas é nessa porta que nós temos que passar. É nessa porta que nós temos que insistir para entrar, Pai. Porque aquela porta larga vai nos levar para um mundo de perdição, um mundo de pecado, vai nos levar para a morte, Pai. Que nós possamos entender o verdadeiro significado, Pai, do Seu nome, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas, Pai. E eu creio e acredito, Pai, que o Senhor vai fazer maravilhas, Pai, na minha vida e na vida de cada filho seu que aqui se encontra. Porque eu profetizo bênção na vida dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor meu Deus, um bom emprego. Que o Senhor possa abençoar, Senhor meu Deus, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar, Pai. E a saúde de cada filho seu, meu Deus. Vai guardando, Pai, aqueles médicos, aqueles enfermeiros, aqueles técnicos de enfermagem, os vigilantes, os que trabalham na limpeza dentro daqueles hospitais, meu Deus. Vai guardando e levando cura, Pai, aos enfermos. Aqueles que estão no leito das UTIs, Pai. Vai refrigerando a alma dos teus filhos, Pai. Porque mesmo que eles não voltem para casa, Pai, porque nós sabemos como é o dia de hoje, Senhor. Mas que eles possam encontrar paz, Pai. Paz e se encontrar, Senhor meu Deus, contigo. Deixando, Senhor meu Deus, os seus familiares em paz. Que eles possam se voltar para Ti no seu último suspiro, Pai. Mas que ainda assim, Pai, o Senhor possa fazer o melhor, Pai, na vida de cada filho seu. Arranca a dor, a ansiedade, a depressão, a angústia, o sofrimento. Arranca, Pai, do coração dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou deixando aqui essa palavra, esta oração a cada um de vocês. Que vocês possam também acompanhar a leitura bíblica, para que nós possamos, né? Então, às vezes é tão difícil nós pegarmos a Bíblia para ler, o tempo, a correria, mas tira um tempo, irmãos. Deus tem tempo para nós todo tempo, a todo momento Deus está tendo tempo para nós. Então vamos tirar um tempo para Ele, vamos falar com Ele, vamos ter uma intimidade com Ele, irmãos. Quer um conselho? Entra para dentro do quarto de vocês, vai orar, vai ter uma intimidade com Deus, vai entregar para Ele os seus problemas, fala para Ele o que vocês precisam, o que vocês necessitam, que Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir você a todo momento. A todo momento Ele está aguardando. Ele está lá, filho, eu quero te ouvir. Filho, eu quero te ouvir. Filha, eu quero te ouvir. Então fala com Ele, Ele quer ouvir vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam se agradar com essa mensagem. Deixa seus likes, me ajuda aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Eu estou pedindo ajuda, irmãos, não é para me aparecer, não. É para que eu possa continuar aqui no YouTube levando a mensagem de Deus. E eu peço a Deus todos os dias para me moldar, para me modificar, para que eu possa fazer a diferença nesse mundo. Amém? Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas cabe a Deus nos julgar. Não cabe a mim apontar o dedo e não cabe ao ser humano, vamos dizer assim, não cabe ao ser humano julgar ninguém. Nós temos que entender que na nossa vida existe mudança e essa mudança, se eu não aceitar ela, eu não vou mudar. Assim é você aí do outro lado, irmão e irmã. Se vocês não aceitarem a mudança na vida de vocês, vocês vão continuar na mesmice. Então vamos deixar a mesmice de lado. Vamos falar com Deus, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Salmo 91, vamos orar, vamos interceder por vidas. Porque o mundo que nós vivemos necessita de oração, necessita de intercessão. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e um bom domingo.